Em Isaías 27, o profeta Isaías ele fala sobre o Deus que nos vigia. Quantas vezes nós não nos sentimos desamparados ou abandonados pelo Senhor? Quantas vezes não nos ocorre a pergunta: será que Deus se importa? Será que Deus está vendo? Esse capítulo é providencial, especialmente depois da sequência de profecias destrutivas contra as nações e também contra o seu povo. Mas o Senhor Deus em tudo isso nos mostra: eu estou atento, eu estou vigiando. O Senhor Deus está atento à sua vida, está vigiando minha vida e sua vida. E nesse capítulo de Isaías 27 ele vai falar sobre isso. Eu espero que você fique comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Lembrando que se você está chegando agora e não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações e não esqueça de deixar o like. O seu like ajuda demais na divulgação, vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Se torne membro para que você possa ter acesso a conteúdo e gravações exclusivas. E se você quiser, pode me seguir também no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? Em Isaías capítulo 27, está escrito a partir do versículo 1 o seguinte: naquele dia, o Senhor, com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Meus irmãos, quem é esse Leviatã? O Leviatã, tanto na Bíblia quanto na mitologia dos dias em que Isaías escreveu este livro, ele era uma espécie de ser mitológico, uma espécie de ser muito parecido com um dragão hoje, né? Um ser mitológico. Todavia, no contexto bíblico, especialmente nesse contexto aqui, ele faz referência ao diabo. Isaías também é um dos poucos profetas que faz referência direta ao inimigo de Deus no mundo espiritual. E esse Leviatã aqui, essa serpente aquática, como é considerada, nós podemos vê-la em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, sendo derrotada pelo Senhor. E em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, ela é o diabo, essa serpente é o diabo. Nesse mesmo capítulo, primeiro, nós vemos que o Senhor Deus prende a Satanás, o diabo, por 1000 anos, o Senhor Deus por meio de um dos seus anjos, e depois aqui no versículo 10 ela é derrotada de forma definitiva. Então naquele dia, quando o Senhor vier governar sobre toda a terra, o diabo será também derrotado de forma definitiva. Essa questão da serpente aquática também pode ser uma referência às bestas, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Uma outra coisa que nós precisamos considerar também com relação a ser uma serpente aquática é que na Bíblia, meus irmãos, a água ela tem um contexto de nações. Pode-se então fazer aqui uma clara referência ao diabo como sendo o senhor deste mundo, o mundo regido pelo diabo. Daí ser uma serpente aquática. De toda forma, o Senhor derrotará o Leviatã, o seu inimigo, o diabo, de uma forma definitiva. Versículo 2: naquele dia se dirá: cantem sobre a vinha frutífera. Eu, o Senhor, sou o seu vigia, rego-a constantemente e a protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Quem é a vinha do Senhor? O povo dele. Nesse contexto aqui é Israel. E hoje, quem é o Israel do Senhor Deus? Nós somos o Israel de Deus, a igreja. E com relação a você, o que é que Deus diz? Eu sou o seu vigia. Eu rego você. Se você está de pé, é porque Deus está regando sua vida. Às vezes eu fico vendo, sabe, meus irmãos? Muitos cristãos sem confiança cometem um erro e logo perdem a confiança, acham que Deus não lhes ama mais. Enfim, o Senhor Deus ama você de forma intensa. O Senhor me ama de forma intensa. Ele derramou o sangue de Jesus na cruz pela sua vida. O Senhor vigia você continuamente e rega você. Isso significa o quê? Que a todo momento, todos os dias, de maneira muito intencional, Deus está trabalhando para que você cresça, meu irmão, minha irmã. Neste momento, Deus está trabalhando para que você cresça.
Mas quando você não está prestando atenção, Deus também está trabalhando para que você cresça, porque você é vinha dele. Ele diz: eu sou o seu vigia, ficou parecendo régua, né, irmãos? Mas não é, régua, ou seja, eu a rego constantemente e a protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Diego, se Deus está trabalhando na minha vida, está me regando continuamente para que nada me faça dano, por que é então que tantas provas vêm à minha vida? As provas que o Senhor Deus permite à nossa vida, elas têm um efeito pedagógico para que você cresça. Não existe crescimento sem dificuldade, não existe crescimento sem atrito. Esse final de semana eu estava com alguns irmãos que eu amo em Cristo e aprendo com eles sempre. E um deles, irmão Hamilton, disse: olha, não existe crescimento sem atrito. Precisa haver atrito para haver crescimento. Quer ver a criança para aprender a andar? Os pés dela entram em atrito com o solo. A criança cai, se machuca. Muitas vezes o pai inexperiente e a mãe ficam ali com aquele cuidado, mas não existe crescimento sem dor. Tem até uma frase, né, nos nossos dias: sem dor, sem ganho. É mais ou menos o que esse texto quer dizer, o que eu e você devemos levar em conta no cristianismo. Para nos fazer crescer, o Senhor Deus vai permitir uma série de coisas nas nossas vidas. Até Jesus aprendeu com o sofrimento. Imagine eu e você. Todavia, quando o sofrimento, a tribulação ou a adversidade é regida pelo Senhor, ela não nos destrói. Por isso ele diz aqui: para impedir que lhe façam dano, para impedir que lhe destruam. No caso de Jó, por exemplo, o Senhor Deus permitiu toda a adversidade, mas Jó permaneceu vivo. Assim é comigo e com você. Apesar de todas as lutas e adversidades, o Senhor Deus continuará nos guardando continuamente. O texto prossegue aqui no versículo 4 de Isaías 27, dizendo: não estou irado. Se espinheiros e roseiras bravas me enfrentarem, eu marcharei contra eles e os destruirei a fogo. A menos que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Se você estudou comigo aqui os capítulos a partir do 19, quando começa o Senhor Deus aplicar juízo sobre as nações, você vai ver que algumas vezes eu repeti isso. Olha, irmãos, o Senhor Deus, ele está emitindo juízo sobre essas nações, mas não é o desejo de Deus destruí-las. O desejo de Deus é que elas se arrependam e se voltem para Ele. É exatamente o que Ele está dizendo aqui: a menos que venham buscar refúgio em mim. Veja que a atitude de Deus em relação a eles era proporcional à atitude deles em relação a Deus. Se espinheiros e roseiras me enfrentarem, isso é, se o povo se levantasse contra Deus, Ele marcharia contra eles e os destruiria. Todavia, se eles buscassem refúgio no Senhor e fizessem as pazes com o Senhor, isto é, se arrependessem, buscassem a face do Senhor, o que aconteceria? Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. O que é que o Senhor está dizendo? Olha, se vocês se arrependerem, há um futuro para vocês, um futuro de relacionamento comigo. Mas, se vocês endurecerem o coração, então vocês serão destruídos. Aqui, eu e você precisamos fazer uma escolha. O que é que você quer? Você quer crescer em Deus ou você quer ser destruído por Deus? É uma questão de inteligência. Eu tenho visto muitas pessoas confusas nesse sentido, né? Sempre que as coisas começam a dar errado, a primeira coisa que as pessoas questionam é a bondade de Deus. Ah, mas Deus não é bom? Se Deus é bom, por que isso? Se Deus é bom, por que aquilo? Elas esquecem que nós somos seres humanos. O Senhor Deus criou você e a mim, a sua imagem e semelhança. Isso significa que, diferentemente do leão, do cachorro, do gato, nós temos vontade. Veja que você nunca viu uma guerra mundial promovida por cachorros. Você nunca viu uma guerra mundial promovida por gatos. Mas você viu guerra mundial já 2 promovidas por seres humanos. E uma terceira aí na iminência. Hoje as guerras, na verdade, são mais no campo das ideias, da tecnologia. Mas sempre estamos em guerra. Por quê? Porque nós temos a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Se Deus tira isso de nós, nós não seremos diferentes do gato, do cachorro ou do leão, dos animais.
É exatamente isso que nos faz semelhantes a Ele, esse desejo, essa capacidade de escolher entre o certo e o errado. Quando escolhemos errado, colhemos o fruto das nossas ações. Quando escolhemos certo, da mesma forma. E qual é o convite de Deus aqui nesse texto? Que nós façamos as pazes com Ele. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei como anda a sua espiritualidade, eu não sei como está a sua vida com a igreja, com o seu pastor, como está a sua comunhão com os irmãos. Mas isso deve ser uma prioridade na sua vida. Relacionamento com Deus, relacionamento com a igreja, desenvolva comunhão com os irmãos. Eu sei que esse momento, depois desse quase pós-pandemia, nós ficamos meio com aquela preguiça de voltar à igreja, nos acostumamos a cultuar em casa por meio da internet, nos acomodamos e até achamos bom porque aí a gente não precisa mais se comprometer. Mas não é a vontade de Deus que você viva dessa forma. Se você pode, é importante que você vá à igreja e desenvolva comunhão com os irmãos, que você tenha um pastor, um líder, que você tenha pessoas que orem pela sua vida e pessoas a quem você possa orar por elas também. Faça as pazes com Deus, relacione-se com Deus, aprofunde sua vida com o Senhor para que você possa continuar crescendo. Veja que a promessa é: nos dias vindouros, Jacó lançará raízes. O desejo de Deus é que você continue crescendo. O desejo de Deus é que você continue sendo útil em sua casa. E eu também. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Então, saiba, Deus está atento à sua vida, está vigiando você, trabalhando para que você cresça, mas é importante que você faça as escolhas certas. Amém?